Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E eu estou gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho e explicar sobre o PET 300 anos de Minas, tá? Nosso estado, agora ali no próximo dia 2 de dezembro, ele vai estar celebrando o seu os seus 300 anos, né? Então, para comemorar, né, e para melhor aproveitar essa data, nos foi passado esse patch especial, né, que vai ser trabalhado em conjunto com os patches 6 e 7, né, nesse mês de novembro, tá? E aí, pessoal, como ele vem falando aqui pra gente, ó, durante esse mês nós teremos essa programação especial, né? E nós vamos abordar esse tema dos 300 anos, tá? É, Realizando atividades e tudo mais, certo? E aí, dentro disso, nós temos aqui, ó, nós seremos desafiados a reconstruir a história de Minas Gerais, né? Identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos, tá? Comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje, contar o que já sabe, o que vem observando no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo, contar com a colaboração de seus familiares para relembrar a história de Minas Gerais, os costumes e tradições do local onde você vive, né? No nosso caso, de Minas Gerais, dentro de Minas Gerais de Iguaxupé, né? E elaborar uma carta contando a um colega o que Minas Gerais representa para você, que será a nossa atividade dessa semana, tá? Desse PET que nós estamos fazendo, tá? Nós iremos fazer uma carta, tá? Eu vou passar sobre os diferentes temas e assuntos que o PET passa para nós aqui, tá? Vocês vão receber esse PET para vocês acompanharem, fazer a leitura para ajudar também vocês a realizarem, a escreverem essa carta. Vou colocar alguns videozinhos que explicam como escrever a carta, como organizá-la, tá? Como eu não sou professor de português, infelizmente eu não tenho todo o conhecimento correto, né? Então eu peguei alguns videozinhos para ajudar nessa questão, tá? Mas aqui nós vamos ter, ó, a nossa atividade, tá? Ela, ó, depois que vocês já tiverem feito a leitura desse PET com calma, com tranquilidade e assistido os vídeos, vocês vão pegar esse conhecimento que vocês adquiriram e vão elaborar uma carta, olha lá, dizendo que o estado de Minas Gerais, também a sua cidade, no caso de Guaxupé, representa para você. Além de contar um pouco sobre você, onde você mora, né, no caso da cidade de Guaxupé, onde você estuda, a nossa escola, que é o Polivalente, né, Dr. André Cortez Graneiro, o que você gosta e outras coisas que você desejar. Fala um pouquinho sobre a sua vida, tá? Vocês vão fazer a carta no PET, tá? Que ele fala fazer manuscrita, mas vocês vão fazer dentro do próprio PET, dá para escrever pelo PET, tá? É, essa carta, ela vai ser, vocês vão fazer pelo PET, eu, professor Elias, fui designado para a turma de vocês, né? O sexto A, né? Sexto integral, para acompanhar, preparar esse PET para vocês realizando, escrevendo as cartas, eu vou fazer a leitura para ser dessas cartas e vou repassá-las a, é, ao diretor, à diretora, né, a Roberta, e para ser feito esse processo, tá? Das cartas que vão ser repassadas à Secretaria de Educação, tá? Mas por que isso é importante? Por que é importante escrever uma carta? Olha lá, porque é uma forma de comunicação, tá? De você transmitir informações, é uma forma de interação, de você. Hoje a gente está muito acostumado, liga, manda WhatsApp, manda mensagem no Facebook. Muitas pessoas perderam a carta, que é uma forma de mais íntima, que mais aproxima as pessoas na transmissão, né, de informações e de se fazer presente, né?
A carta, por muito tempo, é algo que você guarda, né? Que você tem um carinho, porque é algo que a pessoa mandou para você com carinho, ela teve a preparação e tudo mais. Ela desenvolve a criatividade, porque você vai tentar, você vai ter um pensamento, um raciocínio para escrever aquela carta, né? Ah, eu tenho que falar, como que eu vou falar bem, como que eu vou transmitir com educação e tudo mais. É, Trabalha o campo visual, motor, cognitivo. Você vai é, ter o cuidado de escrever direitinho, de não escrever errado, né? No caso, se você estiver fazendo à mão, treina, né, a escrita e tudo mais, certo? Melhora a sua concentração, porque você vai ter atenção ali, né, para escrever, né, e a sua própria habilidade de escrever, se não cometer erros, né, de acento, erros de escrita, trocar letras e tudo mais. Quanto mais você faz algo, mais você aprende. E então, quanto mais você escreve, melhor vai ficar a sua escrita, né? É bem óbvio, mas é o que acontece. Melhora tem o potencial de criar empatia, né, entre os seus correspondentes. Você se sente bem com o outro, né? E mostra já que mostra um interesse e requer dedicação. Você está mostrando que você gosta do outro, você não tem nada contra ele, não tem desavenças. E esse último, olha lá, é charmoso, tem estilo retrô, né? Retoma uma tradição que está sendo perdida, né? Hoje quase ninguém escreve cartas mais, né? O carteiro agora mais entrega boleto do que carta, né? E pode representar uma experiência, né? Algo que você ainda nunca fez. É legal fazer algo que você ainda não fez, experimentar novas coisas, né? Então, pessoal, dentro do PET, então, ele vem nos trazendo várias informações. Você pode ver aqui são 41 páginas, tá? Porque ele quer que você aprenda sobre o nosso estado, tá? Então, o nosso estado, a gente sabe, e muito disso a gente vai pegar na geografia, tá? Muita coisa que a gente estudou e que eu já inclusive comentei com vocês, tanto aqui nas nossas aulas, né, nas nossas videoaulas, está sendo falado aqui, ó. Ele vem nos apresentando a história, né? O estado de Minas, a gente já falou sobre isso. Ele tá localizado na região sudeste, né? Nós comentamos, é um dos 4 estados da região sudeste e foi formado inicialmente ocupado e desbravado pelos bandeirantes, né? Procurando indígenas para serem escravizados, infelizmente, e o ouro e também especiarias, tá? E ele vai ser criado e desmembrado a partir de 1709, 1720. A região vai começar a ser ocupada com a produção do ouro ali no século XVIII, né? Por isso que nosso estado se chama Minas Gerais, por causa das diferentes minas, né? Minas de ouro e de pedras preciosas, como diamante, que vão ser descobertas e que vão trazer uma grande quantidade de pessoas, né? Para o nosso estado, que inclusive por muito tempo vai ser a região mais habitada do Brasil, por esse período. Até 1750, quando a produção cai e até é, acaba, né? O que leva também ao aumento dos impostos e, por fim, a Inconfidência Mineira, tá? É, Hoje a gente vê que, além da indústria, né, a grande força da nossa região é a produção agrícola, e especialmente aqui na nossa região aqui de Guaxupé, a cafeicultura, né? É a atividade econômica mais forte aqui da nossa região, certo? E o estado de Minas passou por várias modificações ao longo dos anos. Hoje é um dos estados mais ricos, mais urbanizados, com maior população do Brasil, certo? Então, como nós falamos, começa com o ciclo do ouro, né? Hoje nós temos as cidades históricas muito famosas, é, que são resquício, né? O que sobrou desse período em que muito se investiu nessa região, né? Então nós temos casas e igrejas muito bonitas, né? Que estão na região da Rota do Ouro, que era aquela estrada por onde o ouro era levado, né? E nessas cidades nós temos obras maravilhosas de vários arquitetos, escultores e pintores, especialmente
o Aleijadinho, né? E o pintor Manuel da Costa. Então ele nos traz aqui, né, algumas informações também sobre algumas dessas cidades, como Mariana, Ouro Preto, Sabará, né? Diamantina, Tiradentes, que recebeu o nome do líder do movimento Inconfidente, né? São João del Rei, Cerro, Congonhas, né? São cidades, as chamadas cidades históricas, né? Eu mesmo tenho muita vontade de ir lá, pretendo, assim que possível, visitar. E é um lugar que muito bonito, com muita história e que e muito bonito, né? É, Além disso, nós também temos aqui nesse PET as nossas atividades econômicas. Uma das atividades original, né, que desenvolveu nosso estado, como eu falei, a mineração, né, inicialmente do ouro e pedras preciosas, e hoje ainda muito forte, principalmente com relação à exploração de minérios, né, minério de ferro e tudo mais, certo? Lembrando, pessoal, que muito disso feito utilizando muitos desses processos que nós vamos ver da economia de Minas Gerais no início, né, nesse período colonial, feito pela uso da mão de obra escrava, né, os povos africanos trazidos como escravos, né, do lado da África e que trabalhavam aqui nas minas e também na agricultura e na pecuária, né, na produção da cana de açúcar e de café, né, hoje principalmente o café, né, que ganhou força quando acabou o ouro, né, o período de mineração se enfraqueceu, então o café tornou-se a principal atividade econômica da nossa região e ainda é até hoje em muitas áreas, especialmente aqui, né, na nossa região, muito forte, né? A lenha, claro, também hoje ganha muito espaço. A cana de açúcar, né? Nós temos, inclusive, aqui na nossa região, uma usina, né? A usina Monte Alegre, que produz álcool, né? E outra atividade econômica muito importante é a bovinocultura, né? A criação de gado leiteiro, tá? Que também é muito importante. Nós temos a chamada Serra da Canastra, né? Em que nós temos o famoso queijo, né? Da Serra da Canastra. O mineiro, ele é famoso pelo queijo, né? Quando o pessoal quer fazer piada com o mineiro, ele fala, né? O mineiro tá sempre com o queijo debaixo do braço, né? Então, é sempre o mineiro. Ele fala uai e come queijo. E fala trem, né? Mas hoje nós, olha lá, nós respondemos por 35% do PIB, né? De tudo aquilo que é produzido em Minas Gerais, vem do leite. Olha lá, é muito importante, tá? Essas atividades depois vocês vão fazer, não precisa se preocupar em fazer agora, tá? O que vocês vão fazer vai ser a carta, certo? Além disso, nós temos as comunidades tradicionais. Olha lá, a gente já comentou um pouco sobre isso. Os indígenas e os quilombolas, tá? Os quilombos, nós vimos, eram aquelas áreas, aqueles espaços para onde os negros iam quando os escravos, né, os negros que fugiam da escravidão, iam se abrigar e se proteger quando eles fugiam, né? Eles iam para os quilombos, que significa acampamento guerreiro na floresta, tá? Em Minas Gerais tem vários antigos quilombos, né? E que ainda hoje tem lá em si, né, dentro do seu território, os descendentes, né, desses escravos que vivem lá, né, muitas vezes de atividades como agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Olha lá, Minas Gerais tem 311 comunidades quilombolas, né? E 28 em processo para se tornar um quilombo, tá? E nós temos também comunidades indígenas, né? Nós temos em Minas Gerais cerca de 15 mil indígenas aldeados, ou seja, que vivem em aldeias, né? E os indígenas, eles têm aquela questão de ter laços, né? Históricos, culturais, né? Eles têm as suas próprias culturas, né? Línguas específicas, religião,
conhecimentos tradicionais, né, sobre os territórios, sobre as diferentes plantas e animais. Então eles têm suas próprias práticas, lá, suas culturais religiosas, que devem ser respeitadas e protegidas, né? E aí ele dá aqui para nós, né, os diferentes povos indígenas que nós temos no estado de Minas Gerais, certo? É, Inclusive, ele nos passa aqui uma questão bem interessante, que é a questão dos jogos indígenas, né, que acontecem aqui em Minas Gerais e tem algumas atividades esportivas interessantes, né, como a corrida do Maracá, né, em que é uma corrida feita em que eles fazem uma corrida num percurso, né, passando por carregando, né, o chamado Maracá, né. É, Nós temos a disputa do arco e flecha, o cabo de guerra e o chamado bodoque, que é acertar um alvo, né? É, então, tem essas. É como se fossem as Olimpíadas, né? Que nós temos, eles têm esses jogos indígenas, né? Que reúnem tribos indígenas do Brasil inteiro, né? Representantes. Outro povo que vive em Minas Gerais, que está sempre, a gente costuma ver muito, né? Os dois primeiros, os indígenas e os quilombolas, a gente não tem aqui perto da nossa cidade de Minas Gerais. Mas os povos ciganos a gente vê, né? Eles estão sempre se movimentando. Tem aqueles que vivem fixos, né, em um lugar, mas nós temos os povos ciganos que passam, né, que vez ou outra aparecem na nossa cidade e tal, que tem esse modo de vida nômade, né, viajando de um lugar para outro, fazendo comércio e realizando outras atividades, tá? É, e aí nós temos aqui a questão da cultura e diversidade. Como nós vimos, o estado de Minas Gerais ele é formado pela junção de vários povos, né? É, os negros, os indígenas, os portugueses, os árabes, os italianos, e tudo isso vai influenciar para tornar a nossa cultura tão variada, né? Isso vocês estão vendo, muitas coisas a gente que nós estamos falando, a gente estuda em geografia, olha lá, mas nós temos que aqui considerar o todo, né? Então, olha lá, ó, nós também temos aqui, dentro da religião, a presença de todos esses elementos, né, de todas essas diferentes culturas, né? Então nós temos a presença da cultura dos negros, né, que tem a sua formação religiosa especial, né? Nós temos então dentro dessa matriz africana nós temos as religiões africanas, né? O candomblé, né? Entre outras, mas também nós temos a influência disso nas outras diferentes religiões, né? Nós temos a Igreja Católica, né? A Igreja Cristã, de várias denominações, né? Dentro da questão do negro, nós temos também as diferentes denominações religiosas, né? Aqui de Minas, nós temos essas características, né? Devoções a santos, a festas religiosas, né? Muito comum, né? Junto com, por exemplo, a festa junina, né? A socialização, né? Irmandades e a manutenção de igrejas, né? Como, por exemplo, lá nas cidades históricas nós temos aquelas igrejas centenárias, tá? Além disso, claro, nós vamos ter todas as outras religiões que têm seus templos, né? Nós temos as igrejas pentecostais, nós temos dentro de Minas Gerais também a presença do, do espiritismo, né? Inclusive o Chico Xavier era mineiro, né? O grande nome do espiritismo no Brasil, né? Ele era mineiro, né? É, e várias outras religiões nós temos também a presença, além das religiões indígenas, né? Animistas, né? Que acreditam nos espíritos das florestas, nos deuses, né? Da natureza e tudo mais. Dentro das festas, nós temos as festas religiosas. Aqui a gente acaba puxando um pouco, né, pro próprio catolicismo, né, que muitas delas se originam, mas também a gente vê muito a participação das crenças, né, da questão africana, né. Então a gente vê, ó,
com gado, né, que é comum aqui na nossa região. Aqui em Guaxupé nem tanto, mas algumas cidades aqui da nossa região é muito comum, né, que está relacionado aos reis do Congo, reis congos da África, né. Nós temos e que incorporou, né, elementos do catolicismo. Nós temos a folia de reis, essa é muito comum aqui em Guaxupé, né, que está relacionado à questão dos três reis santos, três reis magos, né, que visitaram o Menino Jesus. Nós temos também essa questão, as pastorinhas, a festa do divino, né? Também é bem comum aqui na nossa região. E é claro, a festa junina, né? Que por mais que muitos considerem apenas aquela festa lá de comer coisas tipo amendoim e dançar quadrilha, ela é de origem europeia, né? Ligada às festividades que eram realizadas lá na época da colheita, né? E que foi também incorporada à celebração da Igreja Católica, tá? É, e nós temos em Minas Gerais algumas famosas, né? Lá, algumas festas, festividades famosas em Minas Gerais, como a festa da Jabuticaba em Sabará, a festa do queijo na Serra do Espinhaço, a festa do pé de moleque, festa da goiaba e por aí vai, né? Outra questão que ele nos passa aqui nesse patch, pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas vamos lá, eu vou tentar adiantar. A arquitetura, né, muito importante, né, todas as cidades mais antigas de Minas Gerais têm um centro histórico, né, até aqui em Minas Gerais, aqui em Guaxupé nós temos, né, o centro ali próximo da catedral, né, aquelas casas antigas, os casarões, nós temos as sedes das fazendas na zona rural, né, os palácios aqui, né, como o Palácio dos Elefantes, o Palácio das Águias, né, e outros, né. E em Minas Gerais tem uma arquitetura muito bonita e principalmente focada no barroco europeu, né, nas cidades históricas, né, aquelas igrejas bem bonitas, né, que nem essa aqui da imagem, né, com obras de artistas como Aleijadinho, né, pinturas, esculturas e tudo mais, né. Então é algo muito bonito, muito variado e que não é em todo lugar que se vê, né, no Brasil, certo? Então nós temos os diversos casarões, como nós temos em Ouro Preto, né, criados lá no século XII, XIII, XVII, XVIII, né. Nós temos também museus, como ele fala aqui, ó, Museu Inhotim, né, e outras regiões que tem toda essa variedade de arquitetura e tudo mais. Outra questão que é muito famosa no Brasil inteiro é a nossa gastronomia, a comida mineira, né? Então, nós estamos tão acostumados, né? No nosso dia a dia a gente costuma comer, né? Tomar o café, comer pão de queijo, né? Biscoito, a comida, o feijão tropeiro, né? O, o frango o frango com quiabo, né, que é muito famoso também, mas que é famoso no Brasil inteiro, né, e que foi desenvolvido por essa mistura, né, de povos, de hábitos, de culturas diferentes, né. Então nós temos a influência europeia, né, com os diferentes cozidos e coisas do tipo. Nós temos lá, então ela vai fundir, ó, hábitos e ingredientes europeus, indígenas e africanos, né? Então olha lá, ó, o feijão tropeiro, o angu de milho, fubá com frango, né? Paçoca de carne, farofa, couve, lombo, pernil, leitão pururuca, torresmo, tutu, né? Então, é tudo uma junção dessas diferentes grupos, né? Então, o feijão tropeiro, né? Foi criado justamente pelos tropeiros, aquele pessoal que levava o gado, né, de um lugar para outro. E o feijão tropeiro era uma forma rápida, né? Se fazia ali o feijão com a farinha e as carnes, de uma forma rápida e fácil, né? E que podia ser comida enquanto eles viajavam, né? O angu é um prato africano, de origem africana, né? É, e por aí vai, né? Também tem a questão da comida de boteco, é bem famosa, né? Nós temos até competição de comida de boteco aqui em Minas Gerais, né? Que é esse evento ali, ó, que ele passa, é um evento gastronômico, né? Que tem a competição na cidade de Belo Horizonte
entre os diferentes botecos, né? E uma famosa é a Hora Pronobis, que é uma hortaliça aqui da região, que é consumida aqui em Guaxupé nem tanto, né? Mais pro centro e norte de Minas, tá? Então até ele traz aqui algumas receitas, né? E nós temos também os doces, né? A gente tem aqui, por exemplo, na nossa região o doce da ula, né? Que é muito famoso, e outros também. Outra questão que ele nos traz é o artesanato, né? A produção de obras de artesanato, né? A gente vê isso principalmente em cidades turísticas, né? Produção de diferentes tipos de artesanato, né? O folclore, né? Está relacionado ao folclore brasileiro, relacionado à questão dos portugueses, olha, novamente, portugueses, indígenas e africanos, né? Os diferentes folclores que nós temos, né? A literatura, medicina, festas e também os personagens, olha lá, Curupira, Caboclinho d'Água, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e tudo mais, né? Nós temos também, olha lá, arte cinematográfica, né? Em Tiradentes nós temos a Mostra de Cinema em Tiradentes, né? Que é um festival anual, bem famoso, patrocinado e tudo mais, né? Em que são apresentados filmes, né? Nós temos a música, Minas Gerais é muito famosa pela sua música, né? Vários artistas famosos que nós vamos ver mais para frente nas personalidades, né? E nós temos também aqui em Minas uma produção musical muito grande, né? A medicina popular, né? Os chás, né? Bem na origem ali dos povos indígenas, né? O uso de raízes e tudo mais. Nós temos as benzedeiras, que são muito famosas. Quem nunca passou numa benzedeira, né? É muito comum se passar na benzedeira quando acontece alguma coisa, é, certo? Ele nos traz aqui alguns lugares da arquitetura, né, bonitos, né? A igreja de do Bom Jesus de Matozinhos, a igreja da Pampulha lá no Belo Horizonte, o edifício Niemeyer, né? O Santuário de Nossa Senhora da Agonia em Itajubá, os Profetas do Aleijadinho, olha lá, entre outros lugares e outras coisas, né? O pão de queijo, olha lá, plantação de café, entre outras coisas que ele nos transmite aqui que vocês podem utilizar conhecimento sobre isso. Olha lá, comida, né? Lobo-guará, né? E aí, pessoal, vem uma questão interessante também, ó, a paisagem. Olha a paisagem que nós estudamos. Olha aqui os panoramas, as visões, né? As diferentes paisagens, cidades antigas, tradicionais, cidades avançadas, como Belo Horizonte, nossa capital, né? Aí a gente pula a atividade que por enquanto vocês não vão fazer. E aí ele nos traz as personalidades, né? Ele nos traz algumas informações sobre algumas pessoas famosas de Minas Gerais em vários aspectos, ó, ex-escravas, né? Artistas como Arley Jardinho, olha lá, Clara Nunes, cantora, né? Chica da Silva, outra escrava, Jorge Luiz, pintor, olha lá. Juscelino Kubitschek, que foi presidente brasileiro, né, na política, era nascido aqui em Guaxupé, aqui em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, foi governador do estado e posteriormente foi presidente do nosso país, né, foi responsável pela construção de Brasília, né, e aí ele traz várias personalidades. Nós temos várias outras. Nós temos o Rei Pelé, né? Jogador de futebol muito famoso, é de Três Corações. Nós temos Milton Nascimento, né? Entre outros, várias personalidades, né? E aí, pessoal, depois de ter lido, depois de ter visto os vídeos e tudo mais, vocês vão realizar uma, escrever a carta, tá? E aí eu vou colocar um videozinho explicando para vocês como funciona a carta, tá? E no final ele só traz aqui as referências, tá? E aí vocês vão escrever essa carta, tá? Pra gente, para participar desse processo, tá? Essas cartas vão ser, dentro da escola, vão ser escolhidas 3, tá? Para serem enviadas, né? Se a sua carta for escolhida, a escola vai entrar em contato que nós vamos precisar de uma autorização, certo? Seus pais, para que seja utilizada essa carta, tá? E ela vai ser enviada para participar, tá?
desse processo, vai ser enviado para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai escolher algumas que vai mandar da nossa região aqui, né? A superintendência vai mandar e vai para a Secretaria de Educação do Estado, e isso vai entrar dentro de um processo especial que vai ser feito nessa comemoração, né? Apresentação e tudo mais do Estado, certo? Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido bem, tá? Se precisarem aí, entrem em contato, a escola ajuda no que for possível, tá? Um abraço para todos, fique com Deus.